Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, queria agradecer muito pelo convite de vir aqui trazer para vocês. Na verdade, o Dr. William, quando ele me ligou, ele falou: Andressa, eu queria que você falasse sobre o impacto da tecnologia nas relações humanas. E, bom, eu sabia que ia ter uma coisa meio de consultoria, assim, eu falei, bom, dados já vão ser mostrados aqui, né? Que eu acho que a gente viu bastante que tem muita coisa acontecendo, que tem uma tecnologia que está chegando, que está mudando algumas coisas. Mas qual que é o impacto disso na relação humana? O que acontece quando a gente fala sobre tecnologia nos seres humanos? A primeira coisa, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em coisas do futuro, né? Aqui a gente tem as pinças do Da Vinci, que é aquele que as pessoas chamam de cirurgia robótica, que na verdade não é cirurgia robótica. O nome do Da Vinci é Da Vinci Intuitive Surgery. É cirurgia intuitiva. Ela é mais fácil de aprender. Intuitiva é aquilo que a gente faz sem pensar muito. Intuitiva é como vocês chegaram aqui, dirigindo. Tá? Então pensem sobre o que seria intuitivo para a gente pensar em o que está acontecendo com esse processo de digitalização. Mas se a gente pensar bem, e eu vou discordar um pouquinho de uma frase sua, porque é uma frase que eu gosto muito, eu acho que tecnologia é ferramenta, ela não é fim, ela é só um meio para conseguir alguma coisa. E se a gente pensar, essas são as pinças do Egito, para a gente fazer cirurgia há 2000 anos atrás. O que a gente fez com o Da Vinci não foi criar coisas novas, foi melhorar ferramentas que a gente já usava desde muito cedo para fazer alguma coisa, intervir na nossa realidade. Então, quando a gente fala de tecnologia, eu gosto de falar de tecnologia como ferramenta, como uma associação de que é um meio que eu uso para chegar a algum fim. E isso, na verdade, vem da gente de muito antigamente. Não é nem do Homo sapiens, é do Homo, tá? É quando eu uso alguma coisa para intervir em outra coisa. O que acontece é que o desenvolvimento da sociedade humana, ele só aconteceu, a gente só conseguiu dominar o mundo porque nós temos a capacidade de utilizar tecnologias que nos permitem potencializar o nosso potencial como um animal humano. Mais ou menos assim. Os tubarões, eles conseguem comer carne. Mas para conseguir ser o bicho que consegue dominar o mar, eles tiveram que desenvolver ao longo do tempo, biologicamente, para sobreviver, facas e para navegar, ilhas. A gente, como ser humano, conseguiu desenvolver isso através de tecnologia, através de ferramenta. Ou seja, qual é a relação do ser humano com tecnologia? Se a gente for olhar isso a partir de uma visão de futuro, se a gente for colocar que tecnologia é uma visão de futuro, a gente está esquecendo absolutamente todo o nosso passado para chegar até aqui. Tecnologia faz parte da nossa vida. Foi assim que a gente conseguiu dominar os mares. A gente conseguiu navegar, a gente consegue mergulhar, a gente consegue voar, mas a gente não precisou da biologia sendo desenvolvida para que a gente chegasse até aqui. Quando a gente fala um pouquinho sobre revolução, fica um pouquinho mais próximo da nossa realidade de entender como é que a tecnologia muda as relações humanas. Depois que eu comecei a estudar um pouquinho sobre o futuro, eu fiquei apaixonada, efetivamente, por passado, e eu sou uma rata de museu. Eu adoro ir tentar entender o que é que se contava na época, quando a gente estudava alguma coisa. E se a gente pensar, por exemplo, na primeira Revolução Industrial, onde a gente tem o desenvolvimento de uma máquina que potencializa a minha força para levar ou ir de distâncias diferentes, como é que isso impactou, na época, as relações humanas? Quando eu não tinha um trem que pudesse levar coisas pesadas a longas distâncias, eu poderia viver dentro da minha própria fazendinha,
plantando as minhas coisinhas, trocando coisas com a fazenda do lado, e a gente vivia muito bem. Mas quando existe uma nova tecnologia que entra e me permite ir com distâncias mais longas, eu consigo vir aqui com o Dr. Greca e comprar o que ele plantou, que é diferente do que eu plantava lá. Só que eu preciso falar uma língua diferente com ele, porque ele não fala a minha língua. Eu preciso de dinheiro diferente, porque carregar sacos e sacos de dinheiro começa a ficar perigoso. Eu não posso mais carregar moeda, eu preciso de papel. Quando a gente tem algumas tecnologias que são muito fortes, é o que a gente chama de revolução. Todas as camadas da sociedade precisam se adaptar. O fato de querer ir mais longe é antigo, mas o fato de todo mundo poder ir mais longe é novo. Antes não era todo mundo que podia. A gente democratiza esse poder humano. Quando a gente está na segunda revolução industrial, onde a gente tem o Fordismo como um grande marco, o que a gente vê é que a gente começa a produzir coisas através da tecnologia. Uau! Vocês foram mágicos! Obrigada. A gente consegue produzir aqui tecnologia, e vocês vejam que aqui a gente tem um marco super interessante dentro da área de saúde. O Fordismo é de mais ou menos 1900. E ele começa a dividir as coisas. Ele começa a produzir coisas por pedaços. E a sociedade começa a precisar se adaptar a esse tipo de realidade. E o que acontece quando essas novas tecnologias vão entrando? O dinheiro muda de mão. Quando a gente fala hoje que as 5 maiores empresas mais valiosas não têm nem 15 anos de existência, quando você tem lá Facebook, Apple, Amazon, empresas jovens ocupando o lugar da mais alta cadeia das empresas mais ricas do mundo, é porque a gente está numa revolução, o dinheiro muda de mão. A forma de pensar muda e quem se adapta a ela é quem consegue sobreviver. Mas lembrem, se adaptar às tecnologias é uma coisa que a gente faz desde sempre. A terceira revolução industrial é a mesma coisa. A terceira revolução industrial junta a parte da ciência com a parte da tecnologia e nós conseguimos fazer processos começarem a ficar automatizados. E a gente tem que começar a se adaptar. Quando a gente tem... Slide, não passa. Não. Quando a gente tem a quarta revolução industrial, que é esse processo de revolução digital, isso muda. Muda da mesma forma como a gente viveu na Revolução Industrial. Na primeira, na segunda, na terceira. Agora, talvez o impacto seja maior e mais rápido, porque a gente tem Deixa eu passar aqui para vocês. A gente tem um comportamento da digitalização que para mim, é uma forma que eu consigo entender por que tem uma mudança tão drástica, tá? Porque desde sempre, todas essas coisas que aconteceram na história, que aumentaram o poder da relação humana de se distribuir por aí produtos e as pessoas se relacionarem, tá? A gente transforma o principal motivo pelo qual os negócios foram criados e a sociedade trabalha, que é a criação de produtos materiais. A gente produz material. E eu, como médica, me incluo como, teoricamente, um material de transformação de conhecimento, onde as pessoas vêm até mim, eu, Andressa, para perguntar algumas coisas e eu detenho esse conhecimento. Agora, quando você torna alguma coisa digital, que é você colocar em código 1001, quando eu digitalizo, eu vou dar o exemplo da comunicação. Todo mundo quer se comunicar.
eu fui para umas montanhas no norte da Argentina e um guia de uma cidadezinha minúscula, um menino que nunca saiu de onde ele estava, me deu uma lição muito boa. Ele falou assim, aqui, antes dos Incas, a nossa comunidade andina se comunicava e a gente tinha o WhatsApp. Era um espelhinho. E se eu queria marcar um date com a montanha do lado, eu ficava dando códigos de espelhinho lá pro outro lado. Essa necessidade de se comunicar, ela sempre existiu. A gente inventou um código, que era o código da língua. Mas quando eu digitalizo esse código, e vamos dizer que é o primeiro e-mail, tá? Eu não escrevo mais, eu mando um e-mail. Depois eu tenho uma certa decepção, porque quando eu mando e-mail, é 1971 o primeiro e-mail que se manda. O computador era mais ou menos do tamanho desse teatro aqui. Quantas pessoas tinham um computador para receber o e-mail? Ninguém, né? Então a gente entra num lugar onde fica um pouco decepcionante essa história da internet. Essa coisa meio que, para que serve, né? Mas conforme a tecnologia vai evoluindo, e ela vai evoluindo muito, e ela sempre evoluiu muito rápido, e quando a gente entra na área de eletrônica, ela evolui numa velocidade ainda maior, todo mundo começa a ter um pouco do certo do computador. E, de repente, quando todo mundo tem um computador, de repente todo mundo tem internet, de repente todo mundo tem acesso a e-mail, e essa curva começa a subir de uma velocidade muito mais rápida. Que é mais ou menos o que a gente viu com o celular. É uma coisa que isso a gente conseguiu ver, né? Pouca gente tinha, depois todo mundo tem. Só que o que acontece? Eu desmaterializo. Eu não preciso mais, para conversar com alguém na China, de correio, de papel, de caneta, de envelope, de selo, de alguém carimbando, de alguém levando. Quando eu desmaterializo alguma coisa, e nós todos estamos baseados em várias cadeias que precisam de coisas materiais para sobreviver dentro do seu processo, esse processo já não existe mais aqui. E quando eu desmaterializo, eu desmonetizo. Eu não pago mais por aquilo, ou aquilo fica muito barato. O produto em si já não tem mais valor. Quando a gente pensa na máquina fotográfica, mais ou menos, né? O produto em si não tem mais valor. O que eu quero é a foto. Quem que vale mais? É a máquina ou é o Instagram? Porque o que eu quero é a foto. E aí, quando eu desmonetizo, eu democratizo, ou seja, fica ainda mais para todo mundo. Então, quando a gente entra nesse processo aqui de digitalização, e saúde entrou no processo de digitalização, não porque nós de saúde fizemos o processo, mas porque saúde sempre foi conhecimento. E conhecimento foi digitalizado, a informação foi digitalizada. E eu vou fazer uma correção aqui. A gente não trabalhava com conhecimento, a gente trabalhava com informação. Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença de uma coisa e de outra. Obrigada. Vocês conseguem ver? Vou tentar. 31071984. Isso é um código. Vou tentar com azul. Vamos ver se... Melhorou? Tá, eu devia ter feito o slide, eu fiquei com vergonha. Mas vamos lá. Aqui são números, ok? Isso aqui são dados. Que não dizem nada para vocês, certo? Se eu fizer assim, quem está aqui na frente? O que está dizendo aqui? Agora é só um dado? É só um número? É uma data? Uma data é uma informação. Essa data pode significar alguma coisa? É o meu aniversário.
conhecimento. Vocês conhecem agora que essa aqui é a minha data de nascimento e dia 31 de julho é meu aniversário. A gente estava só com esse tipo de informação. Esse tipo de informação ficou digitalizado, entrou nesse processo aqui. O que a gente precisa fazer agora, nesse processo de digitalização, é tornar isso aqui sabedoria. Eu falo isso para os meus alunos, eu falo assim, sabedoria é trazer um bolo de chocolate no dia do meu aniversário, porque quando eu corrigir a prova da turma de vocês, provavelmente eu vou corrigir com um pouquinho mais de carinho. Vocês não concordam que é verdade isso? A gente não aprende isso na faculdade, né? Ninguém conta pra gente. O que a gente precisa fazer em saúde agora é tentar, quando a gente fala de processo de digitalização, tá? Digital não é tecnologia. Digitalização, a revolução digital é uma revolução individual. A gente nunca deu tanto poder para o indivíduo para ele ser humano, tá? Com tudo que é bom de ser humano e com tudo que é ruim de ser humano. Tá? A gente potencializa. Selfie não é novidade. Se vocês forem nos museus, todos os reis têm várias selfies. Só que só rei que podia ter o seu retrato pintado. Agora todo mundo pode fazer selfie, até ridículo, né? Eu tô começando a gostar que as pessoas estão começando com vergonha de tirar selfie. Tipo, ela tira selfie e já olha para o lado. Tipo, porque é exatamente um egocentrismo nosso, né? Então, o que acontece? No processo da evolução humana, tá? A tecnologia faz parte... Aqui ficou tudo horroroso. Mas a tecnologia faz parte do contexto histórico e a gente precisa se adaptar a ela. Então, negar a revolução digital como alguma coisa ou que não é para mim, ou tentar fazer simplesmente por fazer... Eu falo que inovação... Inovação saiu do discurso e entrou no orçamento, mas ele ainda não está planilhado no Excel, né? E daí você não sabe aonde que você investe, daí você faz hackathon e compra sistema, né? Não é assim, porque não é a cultura, não é a ferramenta, tá? Quando a gente fala de medicina baseada em evidência, e a gente fala de revolução digital, eu digo que a gente está vivendo a plenitude da medicina baseada em evidência. E nós gostamos de limitar a medicina baseada em evidência. Mas a evidência é um pedaço dela. Só que o meu professor, que fez faculdade na década de 60, não tinha, 60, 50, não tinha muito acesso à evidência científica, ele não conseguia fazer pesquisa. Ele não conseguia acessar a pesquisa. Quando os meus professores um pouquinho mais novos entram, então, eu falo, né, o Dr. Kubiak, ou o Dr. Rashid, coitado, o Dr. Kubiak não está tão velho. Dr. Rashid, que era, né, uma referência aqui de Curitiba, ele tinha muita experiência clínica, mas a evidência científica era muito pequena. Quando a gente tem professores um pouco mais novos, vou falar aqui do Furlan, que eu vi que ele está aqui, quando ele entra na faculdade, ele aprende muito sobre evidência científica e essa bolinha da experiência clínica diminui não pela sua importância, mas porque a outra começa a aumentar, né? Agora, a preferência do paciente, gente, ela nunca foi respeitada, porque a preferência do paciente sempre foi a do médico, ele não tinha acesso a nenhuma informação. Só que agora ele tem. E ele chega, e ele pergunta, e ele quer. Então, quando a gente fala de que tem a experiência do paciente, e eu sou médica, então eu vou falar que eu não gosto que a gente chame o paciente de paciente. Paciente é uma pessoa... E eu gosto quando a gente fala que ele é um consumidor, porque daí a gente entra no patamar de oferecer serviços, tá? E servir não é feio, servir é bem bonito, tá? A gente coloca o paciente no centro, porque esse paciente tem muito poder, o indivíduo tem muito poder. A gente não consegue mais sair disso. E isso coloca a medicina centrada no paciente como um equilíbrio, tá? Porque antes era muito centrada na opinião do médico. E agora não é porque a gente quer ou porque é bonzinho, é porque não tem outra forma de ser. O paciente vem com suas preferências e a gente tem que aprender a conduzir, respeitar e ajudar ele a fazer escolhas. Ele não vem mais para me perguntar. E quando a gente fala do jeito antigo de pensar em tecnologia, é a automatização de processos que eram feitos por humanos. Se vocês olharem uma empresa como o Google ou como o Facebook, o maior investimento delas é em RH.
São pessoas que lidam com tecnologia. Não tecnologias que vêm substituir pessoas, tá? Então, eu falo a maldita guia do plano de saúde. Ninguém aqui vai no banco pagar boleto. Mas a gente tem que ir lá na Unimed da Itupava para liberar a guia. Daí as pessoas falam assim, mas e daí eu vou perder meu emprego? Eu dei aula segunda-feira para o pessoal da Unimed, ela me perguntou, mas e daí? A gente vai fazer o quê? A gente precisa aprender a ler essas informações. Essa pessoa que digitava o código de barras, ela não precisa mais digitar o meu aniversário. Ela tem que bolar estratégia para o meu bolo de aniversário. É isso que ela precisa fazer. Ela não precisa saber do número, ela precisa do bolo. Ela precisa bolar uma receita, uma nova forma de acontecer. A gente precisa de novas habilidades, tá? O bom disso aqui é o seguinte, a gente, como empresa, sempre olhou os dados como dados populacionais. Então, eu dava aula de saúde coletiva lá na Universidade Positivo. Saúde coletiva era coisa populacional, e daí a saúde clínica era individual. E essas coisas não se conversavam. Então, era mais ou menos assim, eu dizia a probabilidade de eu achar o Oli nesse lugar. Né? Então, eram duas coisas que não se conversavam. Hoje em dia, todo mundo é o Oli. Você consegue ver no macro e você consegue individualizar o máximo possível desse tipo de medicina. Só que não adianta você só individualizar. Não adianta eu saber que 60% da minha população tem doença cardiovascular de alto risco, que eu preciso segmentar e fazer todo um programa, e isso não vir na informação que eu preciso na hora que eu preciso. Então, quando o Oli chega no hospital, ele tem que ter lá que o risco cardiovascular para o médico que está atendendo daquele paciente é alto, porque ele vai comer menos bola. Mas isso aqui tem que estar fácil. O segredo da informação é você ter dados fáceis de captar e coloquem o paciente como centro, inclusive parte ativa da captação de dados. É ele que te manda o dado. Tem uma pesquisa da Universidade de Utah que pergunta assim, quem é responsável pela saúde do paciente? Pergunta para o médico. O médico acha que ele mesmo, o médico, é responsável por 74% a 76% da saúde do paciente, a responsabilidade do médico. Se você perguntar para o paciente, ele diz que o paciente é responsável por 60% da sua própria saúde. Ou seja, o médico virou aquela mãe louca. E é claro que ele vai ter burnout, porque ele acha que a responsabilidade é toda dele. E mais, vive num mundo individualizado. É ele. Os coitados dos obstetras respondem mensagem o dia inteiro. Mas é porque, será que é ele que tem que responder ou não dá para trabalhar em rede? A gente não aprendeu a trabalhar em rede. Então, a gente precisa desenvolver novas habilidades para lidar com esse tipo de tecnologia. Quem não lidar, não sobrevive. Mas lembrem que não é aquilo que o Dr. Greca falou, não é um fim. É só um meio para a gente tomar decisões e estratégias que melhorem o nosso relacionamento, não que piorem. O fator de maior decepção de consulta médica hoje, se vocês perguntarem para o paciente, é o médico escrevendo, olhando para o computador. Aí eu vou falar como é que a gente faz. Na escola de medicina, a gente ensina assim, identificação do paciente. Nome, idade, aonde ele nasceu, aonde ele mora, se ele é casado, se ele tem bicho, porque eu quero uma estratificação de risco. Mas eu não ensino o paciente que perguntar é diferente de processar, que é diferente de imputar. Ele faz a mesma coisa, ele psicografa. Vai conversando com você, nome, idade, ele vai psicografando. E daí ele tem medo de compartilhar o prontuário. Porque ele sabe que ele escreve besteira, porque ele não para pensar. E ele não para pensar que se o médico quer saber a estratificação de risco, se eu tenho risco de ter uma doença, toxoplasmose, porque ele vai me perguntar se eu tenho gato, se ele escrever no prontuário que o nome do meu gato é Tiquilique,
e um outro médico, ou o próprio médico falar, e aí, como é que está o tique-lique? A consulta de 15 minutos automaticamente parece que ficou 1 hora. Porque eu tenho uma relação. A gente não está ensinando as pessoas a terem relação. E é isso que a gente precisa, tá? Quando a gente vê, por exemplo, essas séries do Netflix, né, que agora a gente sempre gostou de prever o futuro, né? E a gente vê séries do Netflix como o Black Mirror, tem essa do Westworld, que é tudo de inteligência artificial. Essas séries, gente, tecnologia é só a ferramenta. Elas falam sobre a psicologia humana. Como a gente reage às coisas. É disso que se trata essas séries. Não é sobre tecnologia. E eu acho que o grande futuro que temos pela frente é que hoje nós vamos entender muito mais sobre o comportamento humano, porque hoje a gente rastreia todo o comportamento humano. E a gente não sabe usar a tecnologia, tá? Então, a gente não sabe usar a tecnologia como a gente não sabe usar uma tecnologia muito simples que produzimos. O plástico, o lixo. Plástico é uma tecnologia. A gente tem um probleminha ou um problemão com plástico? A gente sabe usar? Não. A gente está aprendendo a usar um pouco melhor? Talvez. A gente vai conseguir erradicar as besteiras que fizemos? Talvez não. Mas a sociedade vai evoluir. Esse cenário horroroso pela frente vai ser turbulento. Mas quem for esperto e começar a prestar atenção nas coisas, consegue sair. E o nosso iceberg aqui é a mesma coisa, é a psique humana. E nós somos muito mais reativos do que racionais. Nós somos muito mais intuitivos. A gente, principalmente hoje, com essa quantidade de informação que a gente tem, a gente usa o dado para justificar o nosso instinto. Se eu sou um cirurgião que eu quero operar, eu acho o dado que for para operar, não acho? Eu faço o que eu quiser hoje, tá? Mas eu justifico com dados. Então, a gente está começando a tentar entender a ciência a partir da própria psique humana. Como que a gente se relaciona, tá? E quando a gente fala de trazer isso para as empresas, seja ela quais forem, a primeira coisa que eu digo é: entenda que hoje a revolução é individual, não existe a menor possibilidade de você não colocar o teu cliente no centro. E se você quiser fazer qualquer tipo de coisa disruptiva, traga transparência de dados como a sua premissa. Principalmente na área de saúde. Porque transparência gera confiança. Nenhuma relação de confiança é dado sem transparência. Isso vale para casamento, para amizade, para relação de pai e filho, para empresa, para chefe, para todas as relações. Tá? E a segunda coisa, gente, é fazer desenvolvimento humano de relações humanas. Todos somos crianças nesse mundo, procurando por aceitação, por pertencimento, por reconhecimento e por amor. Todo mundo está no mesmo lugar. Se a gente olhar para a tecnologia como fim, a gente potencializa isso aqui. Se a gente usar a tecnologia como meio, a gente consegue melhorar essa relação de transparência com todos nós. Mas nós precisamos aprender a conversar. Precisamos desenvolver essa nova habilidade para sobreviver a esse novo mundo que tem novas tecnologias, que vai pedir para todo mundo se reinventar, porque tudo que a gente fez até hoje talvez vire virtual, desmaterialize, desmonetize. Ok? Seria isso. Se alguém quiser algum contato, só para vocês saberem, tem um site, andressagulin.com. Obrigada.